Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, estou com o Felipe Masmanian. E aí, tudo certo? Fazia tempo que a gente não fazia um videozinho, hoje vai sair um bacana do Palmeiras. Nós vamos falar do Valentim, que é um técnico que a gente acha que tem muito a adicionar aí no futebol. Pegando a história recente, vários exemplos bons aconteceram, desde o Roger Machado, o Fábio Carilli agora que está bombando, Zé Ricardo... Infinidade de técnicos que surgiram nessa condição e hoje já estão colhendo bons resultados. Isso, então a gente acredita que o Valentim... Vamos comparar ele com o ótimo Cuca, com o campeão Cuca, brasileiro, que é a referência para ele ser testado. Alguns números a gente vai ver evolução, outros não. Mas o fato é que, esse cara tem que ter a oportunidade que ele merece. A gente vai torcer que o Palmeiras invista nele. Exato. Vamos começar aqui a nossa análise. O que a gente fez? Tá todo mundo falando dessa linha de marcação alta que o Valentim estava colocando no Palmeiras. O próprio Fábio Carilli usou como argumento da vitória no Clássico, que a linha alta ajudou ele um pouco. O que a gente fez? A gente pegou os desarmes por terço de campo na partida contra o Flamengo de ontem. Uma coisa chamou bastante atenção, o Palmeiras não teve nenhum desarme no último terço de campo, o campo ofensivo, né? A gente vê aqui que ele teve 14 desarmes no primeiro terço, teve 9 desarmes no segundo e nenhum aqui no terceiro. Isso desarmes completos. Teve uma no último terço do Keno, mas foi um desarme incompleto. Isso não é exatamente uma notícia boa ou ruim, né, mas é um padrão de jogo. É um padrão de jogo, a gente vai mostrar o que isso influenciou para o Palmeiras ter sofrido um pouco menos do que nos últimos jogos. Tá certo, a gente viu que não tinha nenhum desarme. Essa tela aqui mostra como eram os desarmes por terço de campo com o Cuca no Campeonato Brasileiro nesse brasileiro desse ano, e como era o do Valentim até a partida contra o Flamengo, nos 6 primeiros jogos dele. A gente vê o Cuca aqui com 8,3% de desarmes no último terço. Essa marca... Deixa eu só tirar uma dúvida. A gente mostrou na tela anterior que não teve nenhum. E que, mesmo assim, a média do Valentim contra o Cuca é o dobro. Sim, e isso antes da partida de ontem. Esses são os 6 primeiros jogos. Tá. Era o dobro, essa marca aqui de 16,2 no último terço, ela é muito grande. Bem elevada. Pode parecer pequena por ser um número próximo de 10, mas a gente vai ver logo menos comparando as médias dos campeonatos. A média do Brasil é aqui, né? A média do Brasil é 8,5, é bem próximo disso. O Valentim estava com uma média o dobro disso. Certo. E sofreu demais, né? Sofreu demais contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra o Vitória. Agora é engraçado, porque, só lembrando o Campeonato Brasileiro do ano passado, rapidamente, o Cuca até 40%, antes do final do primeiro turno, o Palmeiras era disparado o time com mais desarmes no ataque. Terminou o campeonato, acho que 5 ou 6 no ataque, só que daí o Palmeiras disparou, foi de longe o maior desarme no meio campo do campeonato. Essa era a característica do Cuca que mais era incrível, assim, era 50% de desarme no segundo terço, era o time que mais conseguia roubar a bola no meio de campo. E o Valentim tem essa base, né? Ele tá tentando chegar próximo a esse ideal do Cuca. Certo. Aí o que a gente vê agora? Pra onde foi a média do Palmeiras depois do jogo de ontem? 12,5 é uma média bem alta ainda. A gente tem aqui no canto as médias do Campeonato Brasileiro 8,5, a média do Cuca é 8,3, a do Valentim 12,5 agora com o jogo de ontem. A Chape, que é o segundo time com mais desarmes no último terço, tem 11,5. Então você está dizendo que a partir de ontem, com a vitória sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, o time recuou um pouco a marcação, por isso baixou a média, porque era 0, a gente viu que naquele jogo de ontem foi 0, então caiu de 16 para 12,5. O time, na média, mais fortemente ontem, recuou essa marcação. É isso que a gente está querendo provar. É isso, ele continuaria tendo a maior do Brasil, se a gente isolar o campeonato do Palmeiras com o Valentim, seria a maior média do Brasil, mas uma marca mais próxima do que é habitual no campeonato. Entendi. E aí essa tela aqui vai trazer a explicação de como essa linha ter abaixado um pouco, ter ficado um pouco mais equilibrada, forçou o Flamengo a chutar muito de longe no campeonato e forçou ele. Essa tela mata mesmo, porque explica tudo. Aqui foram quantos gols que o Palmeiras tomou? O Cruzeiro sofreu 2 gols aqui contra o Cruzeiro, 3 gols contra o Corinthians e 3 gols contra o Vitória. Ontem passou sem ser vazado contra o Flamengo. Recuou a marcação, forçou do meio para trás. O Flamengo finalizou 11 vezes, uma só certa. A gente vê aqui nessa faixa dos 30 metros quantas finalizações o Flamengo teve. Só para trazer, para refrescar a turma do pessoal, a gente tem uma média do campeonato que é o seguinte: até 11 metros um time precisa de 2,7, 3 chutes para fazer um gol. Até o final da grande área isso vai para 12 e a partir da grande área vai para 33. Então,
as melhores defesas vão jogando você, que é, inclusive, aproveitando falar do Carille, que a gente citou, que é uma força que ele fez no primeiro turno, foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians. Não conseguia chutar dentro da área do Corinthians. Mas muito interessante, explica bem o recuo da marcação. Exato. Então agora vamos dar uma analisada mais a fundo nos números do Cuca e nos números do Valentim, como esse time está mudando. Primeiro a gente vai olhar os números mais ofensivos aqui, né? Palmeiras tinha um time que fazia 1.4 gol por jogo com o Cuca, era o terceiro melhor ataque. Esse número com o Valentim melhorou muito, o Palmeiras está muito forte no ataque, está chegando muito forte, fazendo 2,1 gols por jogo. Melhor ataque das últimas 7 rodadas. Finalizações realizadas, Palmeiras era o sexto, agora é o segundo, com mais finalizações, mas aí que chama mais atenção, na pontaria dessa finalização, que tava faltando muito com o Cuca. 35 foi para 46. Era a quarta pior, agora é a melhor pontaria das últimas 7 rodadas. É muita coisa. É muita coisa de diferença de 11%. Essa marca de 46% de pontaria é bem alta também. Reflete aqui, Reflete só 6,7 finalizações para fazer um gol, era 8,9. E aqui também muito interessante, passes trocados. O Cuca tinha um estilo de jogo mais direto, ele não gostava muito de ter a posse de bola. Já o Valentim, nessas últimas 7 rodadas, o Palmeiras é o time com mais passes trocados e mais posse de bola do campeonato. E aqui em perdas de posse, o mais incrível desses números. Aumentou o passe, mas... Mesmo aumentando demais, caiu muito pouco a perda. Era o 10º em passes trocados, agora é o primeiro. E diminuiu a perda de posse. Pouquíssima coisa, mas diminuiu. Agora uma coisa que é importante lembrar, por que comparar ele com um cara vencedor e lembrar do time campeão? Os gols feitos, por exemplo, o Palmeiras ano passado fez 1,8. E você falou que era mais vertical, o time campeão que a torcida está cobrando, está achando ruim que está no G4, praticamente você está... 4 finalizações certas, aqui a gente está dando que mais ou menos 100 passes o Cuca fez para conseguir uma finalização certa. O Valentim está próximo de 486, para dar alguma coisa perto de 75 passes. O time campeão que você falou que era vertical, que é o jogo do Cuca, ele o campeonato inteiro, hein? São 38, Sim. Quer dizer, é muito mais testado. Foi para 57. Foi o time mais vertical do campeonato mesmo. Esse era o futebol do Cuca que você vê que não conseguiu. Ele pulou para 100 aqui e... Não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Essa verticalidade, né? Essa coisa, o objetivo. O Palmeiras foi campeão. Mas vamos lá. Passar para os números defensivos agora, né? Porque até o jogo de ontem, pelo menos, era o grande problema do Valentim. O Palmeiras estava sendo... Os adversários estavam chegando muito fácil na zaga do Palmeiras. A gente vê a comparação aqui. Gols sofridos. O Cuca tinha 1.1, era a 6ª melhor defesa. Com o Valentim caiu para aumentou para 1.4, né? O 12º apenas. Perdeu desempenho aí. Apesar de ontem ter sido cirúrgico, praticamente não teve chute dentro da área. Finalizações sofridas. Já era um time com pouquíssimas finalizações sofridas, era o 19º, agora é o 20º. Pontaria da finalização dos adversários. Isso aqui mudou bastante também. Com o Cuca, os adversários tinham a 3ª melhor pontaria contra o gol do Palmeiras. Contra o Valentim, a 2ª melhor, 38,7. E ontem foi 0-1, né? Acho que o Flamengo acertou. Exato. O jogo de ontem colabora muito para essa pontaria ter ido para essa quantidade. 6,2 chutes para sofrer um gol é alto. É péssimo, né? É a 3ª pior. Bem ruim. Muito em função dos outros jogos com o Cruzeiro, Sim. com Vitória e com o Corinthians. Sim, ele está carregando na média dele. Rebatidas, lembrando de novo, o Palmeiras campeão do Cuca, eram quase que 50 por jogo. Era defesa que, não adianta chegar, a bola não chega perto. E o Valentim não gosta dessa bola longa, né? Ontem, inclusive, durante o jogo, em algumas ocasiões, ele pediu pro Praz não alongar muito essa bola. É que a rebatida nem é bola longa. Não é bola longa. A rebatida é o afastar. Tira da bola daqui, não é um lançamento, não é uma tentativa. Em desarmes aqui, ele caiu, mas ontem ele fez o jogo com mais desarmes, o Valentim, nas 7 partidas. Ontem foram 23 desarmes certos do Palmeiras, foi o jogo com mais desarmes dele. Isso tudo que reflete no índice Footstats, né? Com o Cuca eram 57,2 pontos por jogo. Com o Valentim, esse nível de jogo já tá melhorando bem, 81,7. Muito bom mesmo. Isso aí. Bom, é isso aí, torcida do Palmeiras. Tem um pouco mais de paciência, vocês estão muito nervosinhos, hein? Vamos parar com isso aí. Ficar jogando coisa no ônibus, né? Espero que tenha gostado. Se quiser mais informações, baixe o Footstats Premium e nos siga nas redes sociais. É isso aí. É isso, galera. Na nossa opinião, o Valentim é um técnico bem promissor. Esse estilo de jogo dele já tá dando um resultado legal. Vamos torcer. E a gente tem certeza que se ele tiver tempo, ele vai conseguir impor um estilo de jogo bem bacana. Vai ser bom pro futebol do Brasil, inclusive. Exato. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.